O Berton, agora ele está ouvindo, ó. Vamos então falar de novo com o Berton, que está por telefone com a gente, para falar dessa notícia de agora. Você caiu daí, voltou e o Renato caiu de lá, Berton. Seja bem-vindo. Pois é, Dani, bem no momento que vocês me chamavam, a internet deu uma travada aqui, mas a informação é essa: Renato Gaúcho não é mais técnico do Grêmio. A informação foi trazida há poucos instantes. Eu estava conversando com um dirigente gremista e a gente sabe, Dani, você é repórter, o Abel também, nossos comentaristas também fazem um trabalho de reportagem, que muitas vezes a gente pega as coisas na observação e no detalhe. Eu conversei há poucos instantes com um membro do Conselho Administrativo do Grêmio e perguntei, fiz essa pergunta para ele, assim, Renato, vai permanecer no cargo? E o que eu tive de resposta foi um silêncio. E eu voltei a questionar, Renato será demitido? E ele me deu a seguinte resposta, não vou falar, quem vai falar sobre isso é o presidente. Aí a gente já tem a impressão, porque quando a coisa não vai acontecer, o dirigente é enfático, ele diz, não, ele vai permanecer. Quando eu não tive a resposta afirmativa, eu só fui atrás de tentar confirmar essa informação de forma taxativa. E, agora há pouco, o repórter da Rádio Gaúcha, Eduardo Gabardo, conversou com o próprio Renato, que admitiu para o repórter que não é mais técnico do Grêmio. O anúncio vai ser feito daqui a pouco no CT gremista Presidente Luiz Carvalho. A ordem dos acontecimentos foi a seguinte: o Grêmio, após a eliminação na Libertadores da América, hoje pela manhã, o Conselho Administrativo do Grêmio, que já fazia uma pressão muito forte pela demissão do Renato, se reuniu com o presidente Romildo para convencê-lo de que sim, o Renato deveria ser demitido, fazer mais uma pressão que já vinha desde o ano passado. O presidente Romildo, junto com o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, saíram da arena do Grêmio, dessa reunião com o Conselho, e foram até o hotel, que é muito próximo. O Renato mora em um hotel muito próximo do aeroporto e também da arena do Grêmio. Passaram rapidamente pelo hotel e conversaram com o Renato, coisa rápida. De lá, seguiram para o CT Luiz Carvalho, onde daqui a pouco vão fazer o anúncio. Renato não é mais técnico do Grêmio, depois de 4 anos e meio, o treinador é demitido após a queda do Grêmio na Libertadores da América. A gente fica só esperando o anúncio oficial do Grêmio e também do presidente Romildo Bolzan. Boa, Berton, obrigada. Informação ao vivo aqui, o Berton sempre de olho, né? A gente falava ontem dessa possibilidade, Berton, e o clima já parecia se desenhar para esse lado, apesar de o time ainda ter uma confiança no trabalho do Renato, acho que acabou expondo essa situação, né? Berton, para a gente se despedir e ouvir aqui os nossos comentaristas, queria saber se já tem, eu sei que é muito cedo, que é muito incipiente ainda falar de futuro, mas se existe pelo menos uma mentalidade de trabalho que se procure no Grêmio, ou agora é aquele Deus nos acuda, né, para ver quem topa? Bom, o final da temporada passada, Dani, quando ainda estava para o Renato renovar o seu contrato, e ele renovou recentemente o contrato até o final dessa temporada, tinha renovado pelo menos, alguns nomes surgiram, né? Um deles, o do Nunes, né? Ex-técnico da equipe do Atlético Paranaense, se foi cogitado também no Internacional, o trabalho desse treinador e recentemente também dirigiu a equipe do Corinthians. É um treinador que agrada parte do Conselho Administrativo. Não tem total preferência, não tem 100% das preferências, principalmente pelo presidente Romildo Bolzan, que optou pela renovação do Renato. Mas é um nome que surge. Obviamente que agora o presidente, com calma, vai analisar outros nomes, mas nem tanta calma assim, porque afinal de contas o Grêmio agora tem uma maratona, uma mini maratona no Campeonato Gaúcho, na próxima semana já estreia na Copa Sul-Americana e já começa o Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio tem que se apressar para trazer aí o próximo treinador. Obviamente que agora com calma, o presidente, se tivermos uma entrevista coletiva, a informação é até que o presidente fará um pronunciamento. Se tivermos uma entrevista, claro que o presidente vai ser questionado sobre isso, mas acredito que seja muito cedo para ele falar em qualquer nome a respeito da substituição do Renato. Boa, amigo, bom trabalho, teu dia vai ser longo por aí em Porto Alegre, a gente aguarda as tuas informações como sempre ao vivo aqui pra gente, um beijo pra você. E eu passo já pro Birner, que falava justamente que não adianta demitir o Renato e trazer qualquer treinador, Birner. Queria saber como é que você enxerga essa decisão e pra gente começar a desenhar aqui, claro, em opiniões, um cenário do que seria bom pro Grêmio, já que o Renato não é mais técnico. Bom, em primeiro lugar, eu vou fazer uma crítica à diretoria do Grêmio por ter renovado o contrato com o Renato.
já que havia essa possibilidade de demissão. Porque você tem que avaliar o trabalho. Então, se por acaso o Grêmio vence ontem, se o Ferreirinha não perde a chance de gol, se a falta cobrada com maestria pelo jogador do Del Valle não entra no gol, o Renato continua? Você tem que avaliar trabalho, você não tem que avaliar resultado. Quando você avaliar resultado, você cai na vala comum e de nível raso do futebol brasileiro, e foi o que a direção do Grêmio fez. Mesmo que eu concorde com a saída do Renato, porque eu não tenho gostado do trabalho do Renato já há 2 temporadas. Vamos lembrar que não na temporada anterior, na temporada retrasada, ele é goleado pelo Flamengo, o que é até aceitável diante da diferença de futebol que as equipes apresentavam e que poderiam apresentar, mas ele é eliminado também pelo Atlético Paranaense numa competição da Copa do Brasil que ele priorizava, jogando futebol pequenininho, bem pequenininho. E no Campeonato Brasileiro, o Grêmio chegava a levar a equipe 3, o Renato não viajava em alguns jogos do campeonato, equipe reserva, abrindo mão da competição nacional, da principal competição nacional, para priorizar as competições de mata-mata sem conseguir, na hora H, jogar um grande futebol. Então, estou falando de 2 temporadas ruins e de decadência de uma temporada para outra, de erros de contratações que eu já citei, do treinador que parece não achar a mão e que quando vai nas entrevistas coletivas, ao invés de falar de futebol, fica contando histórias, falando do Grenal, do título gaúcho, coisas que não são tão... O Grenal é relevante, o título gaúcho é relevante porque você ganha do Inter, mas quando você vai agregar para a história do Grêmio, o Grêmio quer mais do que isso. E o Renato não me parece o cara hoje capaz de fazer as mudanças para o Grêmio conseguir mais do que isso. O Grêmio precisa de um técnico e eu acho que precisa também de uma pequena reformulação do elenco. Um técnico que saiba trabalhar com jogadores jovens, porque o Grêmio vai ter que investir nas categorias de base, vai perder capacidade de investimento em atletas por conta da eliminação na Libertadores. São 3 milhões de dólares se entrasse na fase de grupos, mas 1 milhão de dólares por jogo, são 6 milhões de dólares, ou seja, é um prejuízo considerável para quem pensa em investir. Né? O Grêmio é um time que trabalha para ter superávit em todas as temporadas, então o Grêmio não é um time de fazer loucuras. Então o treinador vai ter que saber trabalhar com jogadores jovens e fazer um jogo que para mim combine mais com esses atletas, que é um jogo de posse de bola que o Grêmio, como dizia o Renato, não vem fazendo. Porque o Grêmio tem jogadores leves, jogadores velozes, jogadores rápidos. Quem sabe com outro volante capaz de substituir o Michael na construção, o Grêmio não consiga ali produzir um jogo com melhor saída de bola, com melhor recomposição defensiva, com mais compactação, que foi aquilo que o Renato mostrou que o Grêmio não tem hoje em dia, para poder, com esses jogadores, tirar o melhor futebol possível do seu elenco. Números na tela do Sport Center sobre o trabalho de Renato Portaluppi nesses mais de 4 anos no comando do Grêmio, com títulos conquistados, títulos importantes e jogadores revelados também. Olha aí, ó, trajetória do Renato no Imortal. Em 2016, não estava na Libertadores, foi 9º colocado no Brasileiro e ganhou a Copa do Brasil. Foi campeão da Libertadores no ano seguinte, 4º colocado no Brasileirão e saiu nas semifinais da Copa do Brasil e do Gauchão. No ano seguinte, 2018, eliminado nas semifinais da Libertadores pelo River Plate, né? Se eu não estou enganado, pelo River Plate. 4º colocado no Brasileiro, eliminado nas quartas da Copa do Brasil e campeão gaúcho. Foi campeão gaúcho também em 2019, eliminado nas semifinais da Copa do Brasil, 4º colocado mais uma vez do Brasileiro e eliminado na semi da Libertadores com aquela goleada para o Flamengo por 5-0. Em 2020, eliminado nas quartas da Libertadores, quando foi goleado também pelo Santos. 6º colocado no Brasileirão, vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo para o Palmeiras e a conquista do tricampeonato gaúcho. E em 2021, eliminado na prévia da Libertadores, agora para o Independiente Del Valle, além dos títulos da Recopa Sul-Americana de 2018 e do vice-mundial em 2017, perdendo para o Real Madrid. E aí eu pergunto para você, Renato Rodrigues, a gente analisou aí, a gente teve os números, conquistas, óbvio que não, a gente não mostrou aí na tela, né, mas óbvio que houve também revelação de jogadores, venda de jogadores que deixaram a base do Grêmio e que levaram dinheiro para os cofres do Imortal. Eu, por exemplo, eu analiso como um bom trabalho no geral, apesar de nos últimos tempos o Grêmio não estava bem, mas chegou na final da Copa do Brasil, enfim.
chegou aos mata-matas da Libertadores, mas nos últimos tempos não vinha bem. No geral, eu avalio como um bom trabalho. Não é porque tá mal agora que foi péssimo, na minha opinião. E na sua, Renato? Não, eu tô contigo. Acho que foi um trabalho que rendeu o título de Libertadores pro Grêmio, o título de Copa do Brasil. Como você falou, desenvolvimento de vários jovens, de vários jogadores importantes, de vendas importantes, porque desenvolver jovens, você tem um ganho técnico e tem um ganho financeiro também. Claro que tem muito dos méritos do treinador aí. Mas a ideia que me passava é que realmente o trabalho não saía do lugar. Ou melhor, saía do lugar e ia para trás. Você viu um regresso nesse time, o time regredindo. Se você for pegar até a questão da análise, a descompactação, o time muito mal organizado para subir, para pressionar o adversário. Você não sobe para pressionar um time como o Del Valle, que tem uma saída de bola extremamente estruturada, de qualquer jeito, como o Grêmio estava fazendo. Você tem que criar mecanismos para fechar essa posse de bola, para às vezes marcar com um jogador a menos e mesmo assim tirar a linha de passe, não fazer o time sair. Então, para mim, o trabalho é bom no geral, rendeu muitas coisas, mas para mim o grande erro da diretoria do Grêmio, se já não tinha convicção, foi começar essa temporada com o Renato. Estava muito claro que o trabalho vinha ladeira abaixo. Estava muito claro mesmo. Por que não ter trocado no início de temporada, com um treinador novo, com tempo para trabalhar, nem tanto tempo, né? A gente está falando também de uma questão de pandemia, mas poderia ter começado esse processo do zero. Agora, quem chegar vai pegar o carro andando, vai